Olá, bom dia! Hoje, quinta-feira, dia 17, a Notícia de Frente está no ar e aqui ao meu lado o Antero Paes de Barros e o Lúcio Sorge. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Olha, eu quero começar a Notícia de Frente desta quinta, falando que hoje, que tem aí, começa a discussão no STF sobre a mudança de regra da prisão em segunda instância. E muitos criticam, muitos apontam como um retrocesso. E Toffoli pode ser o voto de Minerva em julgamento sobre a prisão após segunda instância. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, pode dar o voto de Minerva sobre a prisão após condenação em segunda instância, avaliam integrantes da corte, ouvido reservadamente pelo Estadão. Pressionado por colegas, Toffoli marcou para hoje o início do julgamento definitivo sobre o mérito de 3 ações que contestam a execução antecipada da pena, medida considerada um dos pilares da Operação Lava Jato. A decisão vai nortear o entendimento sobre o assunto em todo o país. Por isso que o Lula não aceitou, a progressão da pena, porque o Lula espera ser colocado em liberdade pelo Supremo. Tem 2 julgamentos aí que o Supremo vai fazer. Um sobre a questão da prisão em segunda instância e o outro para anular a condenação do Lula. Que é a suspeição em cima do juiz Sérgio Moro. Juiz Sérgio Moro. Então, o Supremo está realmente tendendo a anular a condenação do Lula. E o Lula sair de lá livre, leve e solto para liderar a oposição ao Jair Bolsonaro. Ora, eu acho o seguinte, que é um escândalo isso que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo a cara do povo brasileiro. O Supremo, em menos de 3 anos atrás, votou recomendando a prisão em segunda instância. É a quinta vez, Antero, a quinta vez. Em poucos anos, né? Em poucos anos que o Supremo vai analisar de novo esse tema da prisão, o mesmo assunto, a prisão em segunda instância. Eles estão com raiva dos procuradores da Lava Jato, estão com raiva do juiz Sérgio Moro, estão com raiva de terem prendido os ladrões da Petrobras. Não é possível uma coisa dessa, é quase inacreditável. É quase inacreditável. E eu conversava ontem com um brilhante advogado, que é o doutor Marrafão. O doutor Marrafão é doutor em Direito, é constitucionalista, dá aula em Universidade do Rio de Janeiro, que foi o secretário de Educação aqui do governador Pedro Taques. Ele dá palestras, às vezes, no Supremo Tribunal Federal, já escreveu livros junto com o ministro Fachin. O doutor Marrafão é um grande estudioso de Direito. E eu dizia a ele ontem, olha, mas o Brasil assinou o Pacto de São José, a questão de segunda instância, pelo amor de Deus. Agora o Supremo Tribunal Federal, na minha opinião, o Supremo está se lixando para a Constituição. O Supremo está votando de acordo com os interesses, né? Então, o interesse de hoje é tirar livre o Lula da cadeia. O Lula livre hoje está no Supremo. Agora, o que é pior de tudo isso é que esse interesse está muito claro para a sociedade. Está muito claro. Isso mancha cada vez mais a imagem da Suprema Corte. Isso não poderia acontecer. É o pilar, né? E os movimentos estão cansados. É a lei. Os movimentos sociais estão cansados e aí tem de se mobilizarem contra o Supremo. A última vez que tentaram mobilizar, você viu o que aconteceu lá, né? Tiro, bala de borracha, etc. e tal. Mas apesar dessa desmobilização, Antero, o Supremo está preocupado com a pressão popular. Eu digo isso pelo seguinte, porque essa pressão aí contra essa decisão que o Supremo Tribunal pode tomar de não permitir mais a prisão depois do julgamento em segunda instância, irrita a sociedade, né? Causa indignação, né? Revolta.
para dizer a verdade. E aí é o seguinte, tem conquistado uma força maior lá no Supremo Tribunal Federal, eles partirem para uma decisão alternativa. Qual seria essa decisão alternativa? De que a prisão seria permitida após o julgamento na terceira instância. O que é isso? Quer dizer, é de que só seria possível prender alguém que fosse condenado após o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça. E aí, um dos votos lá dos 11 ministros é o que cria mais expectativa. É o voto que vai definir esse placar aí. É o voto da ministra Rosa Weber, que na última decisão sobre esse tema, ela foi favorável à prisão em segunda instância, mas ela colocou condicionantes para isso e, de repente, ela possa rever, né? Existem especulações aí de que ela pode rever a posição que ela tomou no julgamento anterior. No julgamento anterior, ela foi favorável à prisão na segunda instância. E, de repente, pode mudar o voto dela nesse julgamento que está marcado para começar hoje, lá no Supremo Tribunal Federal, mas que dificilmente será concluído ainda essa semana. A discussão vai ser grande, né, Lúcio? E o Brasil inteiro de olho, antenado, acompanhando essa decisão e com os dedos cruzados para que a Lava Jato não sofra muito mais do que já vem sofrendo. Que a corrupção não ganhe nesse contexto. E não é só a Lava Jato, né, Nayara? Quer dizer, existe, por exemplo, isso está entrando lá na pauta do Supremo para ser analisado novamente, não é? Esse tema aí da prisão em segunda instância. Por quê? Porque uma parte da classe política está preocupada e aí lá no Supremo acabaram cedendo a essas pressões que estão sendo feitas. Agora tem o seguinte, podem se beneficiar da decisão do Supremo se ele não permitir mais a prisão depois da condenação em segunda instância, mais de 150 mil pessoas. Entre eles, traficantes, estupradores, pedófilos e por aí afora. São milhares de pessoas a serem beneficiadas. São milhares de pessoas a serem beneficiadas. No total, tem algumas exceções, mas o total aí que já foi feito o cálculo, a estimativa, são mais de 190 mil pessoas. Só desses ladrões de dinheiro público. Por que o Sérgio Cabral vai ficar preso? Ele não foi condenado em terceira Pode beneficiar o Lula, Sérgio Cabral, pode beneficiar Lula, Eduardo Cunha. Tem mais um aí. Zé Dirceu. Esse aí, né? Delúbio, todo mundo. Quer dizer, o Renato Duque, que aceitou devolver 330 milhões. Quer dizer, é uma farra que o Supremo está fazendo. Vai beneficiar, é uma decisão que vai beneficiar ladrões. Se o Padre Vieira vivesse aqui, quem deu os sermões do Padre Vieira? O Padre Vieira era bom de sermão, né? Ele falou assim, ladrões, assim é que o povo deve conhecê-los. Que pena que o Padre Vieira não esteja aqui para fazer um sermão na missa de domingo sobre essa decisão que vai beneficiar ladrões. Agora, Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, Lula, Zé Dirceu, Delúbio, Renato Duque, tem que pedir perdão aos empresários da Odebrecht que ficaram presos, aos empresários enfim, os empresários todos da Lava Jato. Né? Olha lá se o Estado não tiver que indenizar essas prisões. Né? Olha lá se o Estado ainda não tiver que gastar algum para indenizar essas prisões. Eu, sinceramente, o Supremo Tribunal Federal está fazendo e na minha opinião está fazendo isso, assim, a Gleisi Hoffmann convocou a turma para ir no Supremo, para aplaudir a decisão do Supremo.
A militância do PT vai para a porta do Supremo para apoiar a decisão do Supremo. Ou seja, ela é uma decisão que interessa ao PT. O PT deixou claro isso. A Gleisi Hoffmann foi lá e convocou todo mundo para ir para a porta do Supremo Tribunal Federal. E, na minha opinião, está muito claro. O Senado não aceita abrir impeachment contra nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal, e os ministros que podem estar nessa de impeachados ou não, vão lá e garantem o direito dos bandidos ficarem soltos, né? E depois querem que a população não se revolte, né? Infelizmente, o povo brasileiro parece que está perdendo a capacidade da indignação, mas causa muita indignação, porque todo mundo sabe, depende de Toffoli. Se depende de Toffoli, está liquidado, está todo mundo solto. E o seguinte... Só que eles vão querer criar uma fórmula para beneficiar Lula, aí beneficia Zé Dirceu, aí não beneficia não sei quem. Eles ainda vão fazer alguns arranjos lá, coisas do Supremo Tribunal Federal. E aí lá no Mas Supremo, é um retrocesso inaceitável. E aí lá no Supremo Tribunal Federal já tem ministro tentando arrumar uma desculpa, no caso aí, que é bem improvável, né? Essa possibilidade é muito forte de acabar com a prisão em segunda instância, né? Já tem ministro querendo arrumar o discurso. É o caso do ministro Alexandre de Moraes, que descartou aí a hipótese de uma eventual alteração do entendimento da Corte, de que isso serviria como um salvo-conduto para criminosos violentos. Aí ele diz o seguinte: olha, o homicida vai ser solto, o homicida fica preso desde o flagrante. Desde o flagrante. Depois vem a sentença do primeiro grau, ele continua preso. O estuprador foi preso desde o flagrante. De novo, o flagrante. É um desserviço que estão fazendo, atrapalhando a discussão, completou o ministro. E aí só tem uma perguntinha que seria feita, não é, Antero? Pelo padre Vieira. E os ladrões do dinheiro público, senhor ministro Alexandre de Moraes? Esses não, né? Esses não foram pegos em flagrante, roubavam escondido. Não mataram ninguém com a roubalheira, né? Não faltou dinheiro na saúde, não faltou remédio. Não mataram. Não faltou UTI, ninguém morreu. Não mataram ninguém com a arma em punho, né? Exatamente. Eles o seguinte, eles mataram de outra forma. Eles mataram de outra forma, né? Mataram, começando quando eles roubam o dinheiro público, eles estão roubando a educação, eles estão roubando a saúde, eles estão roubando as estradas, eles estão roubando as vidas das pessoas. Ou seja, eles estão matando, são criminosos, utilizam apenas uma arma diferente do bandido comum, mas igualmente são bandidos. Até porque é o seguinte, a própria justiça denomina esse agrupamento de criminosos como quadrilha. Não é assim também que se refere aos bandidos? Sim. É isso? Não são quadrilhas? Ou melhor, é uma facção, né? São também facções criminosas de paletó e gravata. Olha, e eu quero saber agora os destaques de vocês para hoje. Vamos começar então com o seu destaque, Lúcio? Já que a gente falava aqui de facções criminosas de paletó e gravata, pode estar se aproximando aí uma nova fase, né? Mais uma fase da Operação Ararat. É o seguinte, a informação é de que já teria chegado ao Ministério Público Estadual o compartilhamento da delação que foi feita pelo ex-superintendente do BIC Banco, Luiz Carlos Cusiol, a delação que foi feita para o Superior Tribunal de Justiça, ou melhor, para o Tribunal Regional Federal da primeira região, né? Então a informação é de que o compartilhamento já teria sido feito com o Ministério Público Estadual, e aí é o seguinte, aí a gente deduz que se chegou ao Ministério Público Estadual, pode também já estar nas mãos da Justiça Federal aqui de Mato Grosso. Ou seja, pode estar nas mãos do juiz Jefferson Schneider,
da 5ª Vara Federal, que foi quem começou a apuração de todo esse escândalo da Ararat, que lá atrás se falava num desfalque, num desvio, numa roubalheira de 500 milhões de reais. Aí, depois, com o passar do tempo, esse número aí foi aumentando de forma assustadora. Só na delação de Silval Barbosa, o comentário que se falou, e falou assim, se falou muito, foi de que o roubo ali, o desvio do dinheiro público, né? Os gatunos de colarinho branco arrancaram com pé de cabra mais de R$1 bilhão dos cofres públicos. Então, esse é o meu destaque de hoje. Certo, Lúcio. E o seu destaque, Antero? Meu destaque é o seguinte, que o Tribunal de Justiça suspendeu ontem, através da desembargadora Maria Helena Bezerra Ramos, a CPI do Paletó. Aliás, eu quero dizer o seguinte, eu tive lendo rapidamente a sentença da desembargadora e é incontestável a sentença dela. A sentença dela é juridicamente incontestável e corretíssima. Ela mandou suspender a CPI do Paletó. Está suspensa a CPI do Paletó. E eu vou explicar depois, inclusive, por que a decisão do desembargador Qual foi o está motivo, correta. né? Certo. Então, aqueles 10 dias que pediram de prazo lá na Câmara foram providenciais, é isso? Providenciais, é isso. Ajudaram. Nós até comentamos isso aqui, né? Ontem, inclusive. Mas juridicamente não tinha outra decisão. A desembargadora agiu corretamente, eu vou explicar depois. Certo, daqui a pouco então a gente volta a falar sobre os destaques do Lúcio e do Antero. Olha, agora a gente vai exibir entrevista com o diretor-presidente da Energisa, Riberto Barbaneira, ele que participou do Jornal do Meio-Dia de ontem, falou sobre as reclamações dos consumidores e da dívida de 550 milhões com o governo do estado em ICMS. Confira os principais trechos dessa entrevista. Presidente, tem uma reclamação aí generalizada sobre os aumentos nas contas de energia. O que se coloca é o seguinte, de que estes aumentos, eles seriam abusivos, né? Porque até a superintendente do PROCON disse o seguinte aqui no Jornal do Meio-Dia, olha, até 20%, 21%, isso pode ser atribuído ao excessivo calor, né? À temperatura. Agora, acima disso, tem que se investigar. E a reclamação que chega aí é que teve aumento de 30%, 40%, 50%, 60%. Como é que a Energisa se posiciona diante disso? Lúcio, assim, de fato, esse período que é o mais crítico do ano, principalmente aqui em Mato Grosso, pelas temperaturas, nós verificamos um aumento significativo no consumo de energia elétrica, que gira em torno de 25% a 30% realmente, dependendo da unidade consumidora. Mas esse aumento de 25% a 30%, o importante que se diga, ele deve ser verificado no consumo de energia elétrica em quilowatt-hora, o que muda completamente do valor da conta lá no final. A gente tem simulações, eu até trouxe aqui comigo, onde uma variação em torno de 25 a 28 kWh de energia efetivamente consumida provoca 100% de variação na conta, no valor final da fatura. Mas como isso pode acontecer? Por algumas coisas que são decorrentes desse aumento de consumo. Primeira delas, a gente tem um consumo naturalmente maior, um valor em reais naturalmente maior. Mas essa pessoa, nesse exemplo que o senhor citou aí, vamos lá. O aumento de 25 kWh. Qual era o consumo dessa pessoa antes? Algo em torno de 3,5 kWh dia, que é um consumo bastante Então, esse 25 kWh aqui é mês, o que o senhor está colocando. Perfeito. Então, ela consumia... Ela consumia 100 kWh mês. 100 kWh mês. Quando ela aumenta 20%, 28% no consumo diário, 1 kW, de 3,5 passa a ser 4,5. Ok? 1 kWh, para você ter uma ideia, é um ar-condicionado
funcionando Quer uma dizer, hora mais por dia. aumenta 20% do consumo, ela paga 100% a mais na conta? Exatamente. É justo isso, presidente? Então, isso é a composição tarifária do setor elétrico brasileiro. A culpa é do imposto? Veja só, temos várias situações aí. Nós temos alguns itens que se sucedem e se somam nisso. Quando você aumenta um quilowatt-hora a mais de uma conta, você de 3,5 passou para 4,5 no nosso exemplo. Aí o que acontece? O calendário de leitura que a Energisa tem, que pratica, ele pode variar de 27 a 33 dias, dependendo do mês, por conta de sábado, domingo e feriado. Então, se a gente coincidir o aumento de 1 kWh com um calendário de alguns dias a mais, esse 100 kWh vira 150. Esses 30 kWh a mais, pelo aumento de dias, ele acaba virando próximo de 140. E sobre a CPI, presidente? Sobre a CPI, parece que o senhor não gostou muito da CPI, né? O senhor falou, olha, era só uma audiência pública, virou CPI, deputado tem competência para investigar energia, não tem? Não foi. Incomodou a Energisa? Não, a CPI? Nem um pouco. Pelo contrário, em todas as nossas entrevistas nós estamos deixando muito claro. Ontem nós estivemos na audiência pública a convite do deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia. Tentamos prestar o máximo de esclarecimentos que pudemos, apesar de algumas dificuldades que tivemos, mas assim, e coloquei isso ontem de forma muito clara. A Energisa está aberta e transparente. A dificuldade de poder explanar mediante a bastante fala, a bastante interrupções. Então, nós levamos um material para explicar, o propósito da audiência pública era levar informações, mas assim, coloquei a empresa e a empresa está totalmente à disposição da Assembleia Legislativa para poder caminhar com essa CPI. Nós entendemos o momento o cenário, entendemos a questão tarifária do Brasil, que reconhecidamente é alta, e queremos, a Energisa vai continuar trabalhando para tudo aquilo que é responsabilidade dela. Reduzir faturas à média, melhorar a qualidade do serviço, que ainda existem muitas oportunidades aqui, mas precisamos deixar claro que a Energisa Mato Grosso, sozinha, enquanto distribuidora, não consegue resolver todos os problemas. Há problemas estruturais que, para o bem de reduzir tarifa, precisam ser trabalhados em outros fóruns. Presidente, o nosso tempo aqui está encerrando, mas tem uma última questão. A Energisa, ela assumiu lá o passivo da antiga rede Semat. Perfeito. E aí o seguinte, a pergunta tem um débito aí que gira de imposto, de ICMS, uns falam 550, outros 600 milhões. E a Energisa vai começar a pagar quando essa dívida? Lúcio, essa dívida é uma dívida... Ela reconhece essa dívida? Já reconhecemos que ela existe, é em torno de 550 milhões, valor atualizado. Importante destacar que essa dívida tem origem lá em período de 2009 a 2013, período esse que a Semat, à época, não cobrou ICMS dos clientes industriais do Mato Grosso por força de uma decisão liminar vigente à época que impedia essa cobrança. Então ficam 5 anos em cima de uma liminar que impediu a cobrança, e não há como discutir decisão liminar, não cobrou, depois a decisão foi derrubada e esse débito ficou. Nós, desde 2015, a gente vem negociando isso com o Estado, para arrecadar dos clientes que de fato não recolheram esse imposto não foi recolhido dos clientes, por isso que ele não foi repassado. Então, a gente vem discutindo isso com o governo anterior, envolvendo a PGE, envolvendo a Secretaria da Fazenda, o próprio Poder Executivo na função do governo estadual. E esse ano, a questão de pouco tempo atrás, o governo judicializou por entender que na esfera administrativa não estava tendo a evolução que se queria. Então, qual é a defesa da Energisa, como é que é o posicionamento da Energisa? Vamos cobrar de quem realmente circulou com a mercadoria e o serviço, que é de quem usou essa energia elétrica, porque nós arrecadamos e repassamos. Não demorou muito para tomar essa decisão? O senhor disse que o problema vem desde 2015. Vocês estiveram conversando com o governo anterior. Sim, só que não e agora consegue, que decide cobrar? Mas nós não conseguimos o acordo
para juntos, governo estadual e Energisa, cobrar esses A Energisa, então, devedores. não sabe quando ela vai começar a pagar esse ICMS atrasado. Na verdade, o nosso propósito é começar a pagar tão logo a gente tenha um acordo com o governo do estado. E esse tão logo tem uma previsão? A gente depende do governo do estado sentar conosco para discutir, para tratar, para encaminhar O essa governo discussão. tem que concordar com o quê? Não, na verdade, diminuir o que o a valor gente, da dívida? Não, na verdade, o que a gente está tentando com o governo é reconhecimento de busca de recebimento desse ICMS junto aos clientes que efetivamente... Porque o ICMS ele é devido em cima do consumo de energia, ou, no caso, a demanda. Nós tivemos clientes que consumiram e não pagaram. Então, se a liminar foi derrubado, eu cobro deles, como agente arrecadador que sou, e repasso ao governo. O que a Energisa defende é eu não posso passar uma coisa que eu não recebi. Agora, esse dinheiro aí, dessa dívida aí do ICMS, é uma coisa que precisa ser cobrada, não é isso? Tudo bem, o presidente da Energisa ali diz que depende de um acordo com o governo do estado, agora essa questão não pode ficar se arrastando mais por tanto tempo. Tem que se chegar aí num acordo, né? Até porque é o seguinte, o estado vive numa dificuldade grande, ainda tem crise, já melhorou um pouco o equilíbrio das contas, mas nós estamos falando de 550 milhões de reais. É o que admite a própria Energisa de que esse seria o valor. E quem está pagando de essa que conta? esse Que seria vai o valor pagando? dessa dívida, né? Tem lá as empresas, as indústrias que deixaram de recolher o ICMS porque tinha uma liminar da justiça. Agora é o seguinte, essas empresas aí teriam que ser cobradas, né? Teriam que ser cobradas, teriam que entrar na justiça, já que não houve acordo com elas depois que caiu a liminar para que elas pagassem, elas têm que ser acionadas e elas teriam que passar isso para a concessionária de energia elétrica. E o Estado está correto, ele tem que cobrar da Energisa, que assumiu o controle da rede SEMAT, que é quem deve fazer o repasse desse imposto para a Secretaria de Fazenda. Agora, só registrar aqui um outro absurdo aí, que olha, esse aí é terrível. O exemplo que o presidente da Energisa citou ali, sobre o impacto nas contas de energia elétrica, foi de um consumidor de 100 kWh por mês. Ou seja, é um pequeno consumidor. Até porque é o seguinte, até 100 kW, se der 99 kWh, o cidadão ele está isento de pagamento, não é isso, André? Isento de pagamento. Agora, o exemplo é de 100 kWh. Se ele consome 25 kW a mais por mês, o que é 1/4 em relação ao consumo total dele, a conta dele vai dobrar. O que é isso? Espera aí. O interesse que está protegido aí é só o da empresa? É só o da concessionária? E o consumidor? O consumidor que se dane, ele vai pagar o dobro por ter um consumo tá pagando, 25% maior? E é aquilo que a superintendente do PROCON falou. Este aumento do consumo da energia elétrica em função desse calor terrível que nós tivemos aqui, ainda está um pouco calor aí, ele se situa nessa faixa de 20% a 25% e foi o exemplo também que o presidente da Energisa citou. Agora, você aumenta 20% o consumo e tem que pagar o dobro na conta de energia? É aquela velha história, não é? A corda só arrebenta do lado mais fraco. Mas olha, vamos dar uma organizada, porque esse assunto ele é hermeticamente fechado, né? Ele é um assunto de difícil entendimento. Primeiro, esse exemplo dos 100 kW para 25 a mais, né? 1/4 praticamente a mais, se ele consumir 1/4 a mais, dobra o valor da conta. Quer dizer, ele consome 25% a mais e paga 100% a mais. Tá, isso é regra da Energisa não. Isso é regra do Sistema Nacional de Cobrança de Energia, é regra da ANEEL. Da ANEEL. Que protege a concessionária, que protege o empresário e sacrifica o consumidor. Que protege o Estado. É isso. Protege o Estado. É regra da ANEEL. Segundo, o exemplo do ninguém está falando do maior culpado da história do não pagamento. O Poder Judiciário. O Poder Judiciário dá uma decisão demagógica dessa.
falando para determinadas empresas, muito provavelmente empresas amiguinhas de alguém do Poder Judiciário, que consegue uma decisão dessa que eu não consigo, você não consegue, Nayara não consegue, ninguém consegue, para não pagar o ICMS de energia. Para esse consumidor, Antero, de 100 kWh, não teve juiz nenhum para dar decisão favorável a ele. Exatamente. Aí dá para esses bacanas, para esses industriais, etc e tal. E o Poder Judiciário tem que ser criticado nisso. Mas aí esse prejuízo de 550 milhões... mais do que a Energisa, quem está dando esse prejuízo ao Estado é o Poder Judiciário. Eu vou plagiar você. É o Estado juiz. Aí eu vou plagiar você. Aí ninguém investiga o Poder Judiciário. Tomara que não tenha sido um daqueles desembargadores que já foram caçados, que foram para aposentadoria, e nem daqueles que foram caçados agora recentemente porque vendia sentença e tal. Tomara que não seja nenhum desses. Não, mas o seguinte... Mas o prejuízo é grande. Independente de quem foi, não custa nada lembrar o que você... diz, repete, fala de novo e que se encaixa como uma luva aí. Ou seja, é a justiça da Casa Grande. A senzala que se vire. Exatamente. Então, assim, eu acho que o Poder Judiciário tem que ser bastante questionado nisso e acredito que o Estado e a Assembleia Legislativa deveriam facilitar essa cobrança. Por exemplo, Lúcio, quem está nos assistindo tem o direito de saber por que o Estado e a Energisa, principalmente o Estado, por que o Estado não divulga a lista das empresas que foram beneficiadas por essa liminar? Por que não pega a lista? Olha, deixou de recolher tanto da empresa tal, tanto. Aí você vai ver quais são os bacanas. Divulga a lista e faz o seguinte, faz uma lei na Assembleia autorizando a Energisa a cobrar este valor destas empresas, referente ao período tal. Porque senão, na hora que a Energisa for cobrar, eles vão entrar na justiça baseado em quê? Cadê o consumo? Cadê a comprovação? Cadê um não sei o quê? E nós fizemos isso baseado numa liminar. Então, deveria se atuar no sentido de garantir esse recolhimento do dinheiro aos cofres públicos. O Estado está coberto de razão de querer receber da Energisa. Mas a Energisa também está coberta de razão de querer receber desses contribuintes. E o Estado não pode atuar para favorecer esses bananas. Tem que facilitar o recebimento. Agora eu só quero saber também, o seguinte, né? Eu só quero saber se toda essa dívida... E quem que foi o desembargador também que deu a liminar? Eu só quero saber o seguinte, e é uma dúvida que eu tenho, Será que esses 550 milhões de reais se devem exclusivamente a esses bacanas que deixaram de recolher o ICMS por causa de uma decisão judicial ou não é só por causa disso? É isso que é preciso não é só por causa disso, é isso que precisa ficar mas claro. Teria o quê? Os 550 milhões, não, pois é, porque pode ser o seguinte, pode ser lá a rede Semat, poderia ter um débito com o governo também de ICMS que não fosse exclusivamente em função dessa liminar judicial. É isso que precisa ficar claro também, até. Sim, é só visitar. Porque aí é o seguinte, como a Energisa assumiu o passivo da rede Semat, é ela que tem que responder casa com a por mulher isso. toma conta dos chips. Exatamente. Né? Aí é evidente que a Energisa tem que responder pela questão da rede Semat. Mas a sociedade merece saber o nome das empresas e o nome do desembargador que deu esse prejuízo de 550 milhões de Estado. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente, então não saia daí. Voltamos com a notícia de frente e agora vamos falar de duas novas polêmicas que recaem sobre a Câmara de Vereadores de Cuiabá. A Câmara foi autorizada pelo prefeito a utilizar R$ 1.900.000 onde e como desejar.
E, além disso, em breve deve apresentar reajuste salarial do prefeito Emanuel Pinheiro e dos servidores públicos municipais. Mais informações com a Luciana Gaviria. O decreto número 7.482, de 14 de outubro, é a autorização do prefeito Emanuel Pinheiro para abrir crédito suplementar por anulação no valor de R$ 1.968.000 à Câmara de Vereadores. No entanto, o presidente da Casa nega que este valor seria um adicional no montante dos 57 milhões de reais que a Câmara recebe anualmente. Justifica que seria um remanejamento orçamentário, ou seja, o recurso é o mesmo, seria apenas retirado de uma finalidade para outra. Não tem suplementação, é um remanejamento interno, dentro da legalidade, estudado pelos nossos técnicos financeiros desta casa, e aí sim tem que encaminhar o prefeito para que o prefeito possa ser feito a assinatura para poder dar a legalidade do remanejamento financeiro da casa. De acordo ainda com o presidente da Câmara, serão remanejados recursos de remuneração de pessoal, manutenção de serviços de transportes, ações de informática, para áreas de manutenção e administrativo do Legislativo. Tem alguns melhoramentos nos gabinetes, tem melhoramento nas secretarias, na casa no geral. Então isso prova que nós temos feito uma gestão que cada centavo que é investido o dinheiro público é bem investido e é bem aplicado para a sociedade. Se houve aprovação de remanejamento diante de uma economia da Câmara, esse recurso então não poderia ser doado para uma escola, por exemplo, ou outra área que atendesse diretamente a população da capital? Cada trabalho do parlamentar, quem ganha é a população, na saúde, na educação, na infraestrutura. Se você vê hoje as indicações que é feito, em melhoramento na cidade, é porque hoje a Câmara tem dado ferramenta de trabalho ao parlamentar, aos assessores, porque isso é a nossa missão. Outro tema também recai na casa. Em breve o parlamento vai apresentar projeto de lei para regulamentar salário dos servidores e também o salário do prefeito, com previsão de reajuste. O Tribunal de Justiça agora fez um julgamento e a lei que pagava virou inconstitucionalidade. Por quê? Porque essa lei tem que nascer no Legislativo. Nós não podemos esconder da sociedade aquilo que é legal e que nós temos que fazer. E o presidente da Câmara e também a Casa como um todo receberam diversas críticas da população. Mas sobre isso? Não, sobre isso não merece crítica. Não teve um centavo de aumento para a Câmara. Não, pois é. Não, e outras coisas que tramitam, né? É preciso, na verdade, a população fala, inclusive, a matéria foi no Jornal do Meio-Dia, né, Lúcio? A população fala que cada vez mais a Câmara engrossa aquele apelido que os vereadores não gostam, que é a Casa dos Horrores. O pessoal fica irritado com a Câmara por outras questões, né? A própria luta da Câmara, tem gente que assina a CPI sem querer investigar. Se não quer investigar, não assina a CPI. Né? Assina a CPI sem querer investigar. Abre a CPI para a CPI. Eu acho que isso tudo desgasta a imagem da Câmara. Desgasta porque essas pessoas... Compra de carro, dispensa de carro. Dispensa carro e compra carro. Desgasta a imagem da Câmara. Mas essa crítica de hoje... E não é só carro, né? Não é só carro, né, Antelo? Não, pois tem carro, teve um carro para cada um. Aí agora é o seguinte, agora tem 3 celulares para cada um. 3. 3 para cada gabinete, né? Então é o seguinte, aí, como você falou aí, tem gente que assina a CPI e depois não quer investigar. O cidadão não é idiota. Ele não é idiota. Ele está conseguindo enxergar isso e muito bem. Ele está vendo o seguinte, que não é todo mundo. Né? Não é todo mundo, a gente não pode generalizar. Gente boa, não dá para generalizar. Tem gente boa, só que é o seguinte, muitos ficam jogando para a plateia, querendo fazer o cidadão de palhaço. E o cidadão não é palhaço. Eu só quero aqui fazer a defesa da Câmara com relação a este assunto. Este assunto não teve nada de anormal. A Câmara Municipal está fazendo um remanejamento orçamentário sem que o cofre público sofra com isso. Não há nenhum centavo a mais da Prefeitura de Cuiabá para a Câmara Municipal de Cuiabá. Ponto.
Acho que isso que é a essência e acho que foi bem explicado pelo presidente Misael Galvão. Só uma coisa esquisitíssima nisso tudo aí. É absolutamente normal a Câmara votar o aumento do salário do prefeito. O salário do prefeito agora vai para R$32 mil. Eu creio que o prefeito de Cuiabá merece ganhar R$32 mil. Não tem problema nenhum o prefeito de Cuiabá ganhar R$32 mil. O salário do prefeito ser estipulado pela Câmara em R$32 mil. É absolutamente normal e natural que o prefeito ganhe bem, para não roubar, para não receber propina, para não fazer escândalo, para não beneficiar amiguinho em obra, para uma série de coisas e pela enorme responsabilidade que tem. Ponto. Por outro lado, nós temos que cumprir as leis, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que vai surgir uma nova ação popular contra Emanuel. De alguém, do povo. Qualquer um do povo pode propor ação popular. A ação popular é o cidadão, ele tem que identificar apenas na ação o título do eleitor, de eleitor, o número de título de eleitor. Nesse caso do aumento do salário do prefeito, Antero, não tem aquela história lá, eu vi ontem no jornal A Gazeta, dos sindicatos. Os sindicatos que estão querendo que aumente o salário do prefeito para aumentar o salário de muita gente. Pois é, acho que 3 sindicatos estão se mobilizando para aumentar o salário do prefeito. Eu nunca vi isso na vida, sindicatos se mobilizar para aumentar o salário do prefeito. Mas, e não salário... mas eles não estão preocupados com o salário do prefeito. Mas eu acho que não tem vinculação com o servidor. Pode ter vinculação Me parece, com Antero, alguns... que o salário do prefeito aí teria essa vinculação, porque aí acabaria aumentando aumento para muitos servidores. Esse é o foco. Para alguns, segundo inclusive a reportagem do jornal. Para alguns da Casa Grande. Da Casa Grande. Mas... Aí são os procuradores, que são vinculados ao salário do prefeito, os procuradores que já ganham mais de 25, 26 mil reais por mês. Algumas categorias de pensionistas. Algumas as mais categorias privilegiadas. da área de fazenda, entendeu? Então, e a turma da Casa Grande. O professor não vai receber nada, entendeu? O médico da área de saúde não vai receber nada. Esses têm leis lá de carreira aprovadas. Eu acho que essa mobilização de sindicato é demagógica. Deveria simplesmente a Câmara apresentar o projeto de lei para votar. Mas o prefeito poderá sofrer uma ação popular, Lúcio. Simples. Porque ele ganha 32 mil como prefeito. E quanto que ele ganha como deputado estadual? O Emanuel é aposentado. O que foi divulgado é que é 25 mil reais. 25 mil reais. Se aposentou com um mandato, é isso? E o teto, com aos 20 e poucos anos de idade. É isso? E o mandato dele, então ele ganha 25 mil reais de deputado, com 32 de prefeito, 57 mil ganha mais do que o ministro do Supremo. Está acima do teto. Vai tomar uma ação popular. De um popular, de um vereador, de um advogado qualquer. E falando em prefeito e Câmara, vamos para o seu comentário, Antero? Vamos. O meu comentário é o seguinte. Aliás, eu disse isso aqui assim que começou esse debate na Câmara Municipal de Cuiabá. Eu disse que a Câmara Municipal de Cuiabá teria recorrido errado ao opor embargos de declaração na decisão de primeira instância. E agora a assessoria jurídica da Câmara fez certo. Ao invés dela opor embargos, ela fez o recurso de apelação ao Tribunal de Justiça. E ela reivindica no recurso de apelação o efeito suspensivo. Por que o Misael fez errado de opor embargos de declaração? Porque o embargos de declaração não tem, está na lei. Efeito suspensivo. Ao propor a apelação tem, está na lei. Efeito suspensivo. Então a desembargadora Maria Helena Bezerra Ramos, que é uma desembargadora muito correta, Helena Maria Bezerra Ramos, ela faz toda uma justificativa e tal, eu vou lá só na decisão dela. E decido, né,
ela decide exatamente: defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Depois ela vai julgar o mérito. Mas, por enquanto, ela suspende a CPI, o que está absolutamente correta. Tecnicamente, é uma decisão que não dá para combater. Eu acho que o próprio vereador Diego, porque o Diego, além de vereador, ele é formado em Direito e é mestre em Direito. O vereador Diego Guimarães é um estudioso do direito. Nem ele vai contestar a decisão da desembargadora. Não tem o que combater, não tem o que combater. Não tem o que combater no aspecto técnico, jurídico. Técnico-jurídico. Né? Agora, o que se pergunta é o seguinte: por que tanta resistência em relação à investigação que essa CPI pode fazer? Mas eu acho que a desembargadora, no mérito, pode mandar abrir a CPI. Isso não significa que ela encerrou. Não, eu coloco em relação à posição da Câmara Municipal de Cuiabá. O Antero acabou de colocar aqui, eu concordo plenamente com ele, de que tem vereador que assina a CPI e depois demonstra para todo mundo, até as crianças conseguem ver, que eles não querem investigar. Mas assinaram a CPI. Aí o que eu não consigo entender é o seguinte: é por que toda essa resistência em relação à CPI do Paletó, a essa investigação em relação ao prefeito, já que Emanuel Pinheiro já disse reiteradas vezes que a verdade ele não tem aparecer, nada a temer e que a verdade vai aparecer. Então fica difícil de entender a posição dos vereadores em dificultar a realização, né, de colocar para andar essa CPI. Por exemplo, o Emanuel Pinheiro... Ela atende um pedido do Misael Galvão. E ele diz, um dos argumentos dele é justamente esse questionamento que você se faz. Ele fala que os vereadores voltaram atrás da decisão por entender que não poderiam investigar um caso que aconteceu no mandato anterior do prefeito. Esse é um dos argumentos do presidente da Câmara ao pedir aí a suspensão da CPI. Mas a desembargadora não olhou isso, coisa nenhuma. Não, mas o caso aí é o seguinte... eu estou falando esse questionamento que ele se faz o que tem que ser discutido diante dos vereadores. O que tem que ser discutido é o seguinte: não é se foi não foi no mandato de prefeito. Todo mundo sabe disso. Foi lá no mandato de deputado estadual. E a acusação do ex-governador Silval Barbosa é de que era um mensalão de 600... De 60 mil e que ele recebeu 10 meses e cada um recebeu 600. Não, era de 600 mil por ano, né? Por ano, aí tinha o seguinte, aí dividido em 12 parcelas mensais. Mas o que foi mensais. falado, tem os vídeos, né? Não, que tem é os o que vídeos. é mais o forte. Que eu quero dizer aqui é o seguinte, não foi no mandato de prefeito, foi no mandato de deputado estadual. Aí o que tem que se colocar é o seguinte: os vereadores não podem investigar improbidade? Não, veja bem, os vereadores podem investigar o prefeito, sim. Eu vou dar uma explicação jurídica e técnica. Primeiro, ele recebeu aquele dinheiro como deputado, foi como deputado. Até aí os vereadores não podiam investigar. Mas o que motivou a criação da CPI? Foi aquelas outras provas. Não, aí vem o senhor Alan Zanata, visita o senhor Silvio Correia. E qual que é o diálogo do Alan Zanata com o Silvio Correia? Por que vocês entregaram o Emanuel? O Emanuel votou sempre com o Silval, sempre apoiou o Silval e tentando influenciar o Silvio, para o Silvio influenciar o Silval, para o Silval não delatar. Ele não sabia se o Silval tinha delatado, não tinha delatado, etc e tal. E essa fita é encontrada na casa do prefeito. Ao esta fita ser encontrada na casa do prefeito, tratando do mesmo fato, vinculou o assunto ao mandato do prefeito. E a alteração, né, desse Ponto 1, vinculou o assunto ao mandato do prefeito. Outra questão pelas quais os vereadores estão autorizados a investigar. Quais são os princípios da administração pública? São princípios da administração pública, está lá, artigo 37 da Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então a moralidade é
princípio da administração pública. Alguém que administra um orçamento de quase 3 bilhões de reais por ano, é preciso obedecer aos princípios da legalidade, da impessoalidade, de não favorecer amigos, de moralidade, de dar publicidade aos seus atos e da eficiência na gestão. Essa regrinha da gestão pública, ela autoriza qualquer investigação. Por que que o vereador é cassado? Por que que o Ralph Leite foi cassado aqui? O Ralph Leite foi cassado porque ele feriu o decoro por um ato imoral nas ruas de Cuiabá. Um ato sexual considerado imoral pelos seus colegas nas ruas de Cuiabá e aquilo feriu o decoro da Câmara. Tá bom, isso aí não tem problema nenhum com o decoro de prefeito. Olha, eu sinceramente, eu acho que os que não querem a CPI estão soltando foguete lá na Câmara com a decisão da desembargadora. Mas a decisão da desembargadora é absolutamente correta. E não significa que ela está vinculada, essa é a minha opinião, Nayara, que ela está vinculada ao mérito, que ela vai barrar a investigação contra Emanuel. Até porque tem um princípio da autonomia dos poderes. E aí, como a desembargadora é muito estudiosa, é evidente que é difícil deve entrar. E a CPI é um direito da minoria, não é direito da maioria, não. Mas nós temos maioria, não. A CPI é direito de minoria. E só para lembrar, Lúcio e Antero, às vezes aí o nosso telespectador faz ou não um link, mas saiu recentemente na reportagem do jornal A Gazeta que Misael é um dos cotados para ser vice de Emanuel Pinheiro, nessa reeleição à Prefeitura de Cuiabá. Já está até saindo do partido. O que esse pessoal tem contra Misael, cara? Eu acho que Misael é um cara tão bacana. É que ele joga contra ele, não? Não. Eu acho, assim, um cidadão na posição do Misael, na minha opinião, o Misael se elege com um mandato bacana, liderando e fazendo um trabalho como líder lá do shopping popular. Ah, não. Sim, do shopping popular. E aí ele se elege vereador. E depois ele é muito habilidoso, consegue se eleger presidente da Câmara. E agora ele tem uma reeleição garantida. Disputar vice não é do Emanuel, não. Vice de qualquer um. O vereador que tem reeleição garantida, teoricamente, ninguém deve ser candidato a vice. Vice é a última coisa que escolhe. O vereador Misael, eu estou falando porque admiro a luta popular do Misael. O vereador Misael deveria correr atrás da sua reeleição. Até porque, veja bem, como o final do mandato dele de presidente inicia-se uma nova legislatura no ano que vem, ele ganhando a reeleição de vereador, ele pode concorrer ao cargo de presidente da Câmara. Então, eu acho que o Misael só tem a perder se cair nessa barrela de aceitar a vice do Emanuel. Ainda que ganhe. Ainda que ganhe. Quem que foi mais importante na gestão pública em Cuiabá? Até agora. Nilvan, que é o vice-prefeito, ou Misael? Qual foi a vantagem do Nilvan de ser vice-prefeito do Emanuel? Pensa nisso, Misael. A gente fala da crise da Câmara e agora vamos para uma outra crise com um partido, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, o PSL, não é isso, Lúcio? Ontem no Jornal do Meio-Dia eu fiz um comentário sobre essa crise, né? Essa crise gigantesca, né? Que assumiu proporções inimagináveis. Tem aí uma batalha em campo aberto, tem de um lado o grupo do Bolsonaro, né? Do outro lado o grupo que está contra o presidente Bolsonaro, e tudo o seguinte, tudo isso daí com um único objetivo. Um lado e o outro querem manter o comando do partido de olho no milionário fundo eleitoral do PSL. Aí nessa confusão toda, é crítica, é acusação para tudo quanto é lado. Teve até o filho lá, o príncipe, um dos príncipes lá do presidente, né, o vereador Carlos Bolsonaro, que falou que o senador lá, o Major Olímpio, se parecia aí com uma cadela
no CIO. Aí, antes disso, a imprensa nacional divulgou e a imprensa local aqui replicou aqui, praticamente todos os veículos deram informação de que o presidente Jair Bolsonaro teria feito lá uma lista dos traidores do PSL. Aí o seguinte, eu recebi uma ligação ontem do deputado Nelson Barbudo, dizendo o seguinte para mim, que olha, o próprio presidente Jair Bolsonaro, ele está dizendo que não chamou ninguém de traidor. E foi numa declaração do presidente Jair Bolsonaro, me parece ali que na saída ali do Palácio Alvorada, ele aproveitou, ele começou essa entrevista aí, essa conversa com os jornalistas, praticando lá um esporte que é preferido dele, né? E aí é de um lado e de outro, né? Criticando lá um grande jornal brasileiro. Tem um vídeo aí, vamos acompanhar. Curiosidade apenas, tá? Curiosidade. Você pode ver, tem aqui o jornal Globo. Tá? Nós assinamos ontem a medida provisória do 13º do Bolsa Família. Nem uma linha na capa. Será que é um papel de um jornal só publicar notícia ruim ou fofoca, como tiver na charge aqui? Um jornal de tradição. Tá? A TV Globo nasceu em 65, o Castelo Branco. A Veja, não é mais parte deles, né? Nasceu em 68. Tá? Será que é justo o tempo todo só pancada no presidente? Só ver coisa ruim? Eu não tenho falado nada do PSL, zero. E o tempo todo fofoca que eu estou elegendo traidores para lá, traidores para cá. O partido está com a oportunidade de se unir na transparência. Não tem um lado A nem lado B. O presidente falou em transparência, eu falei sim em transparência. Então vamos mostrar as contas e não ficar, a gente vê notícias por aí de expulsa de lá, tira da comissão, vai retalhar. O partido tem que fazer a coisa que tem que ser feita, não normal, não tem que esconder nada. Eu não quero tomar partido de ninguém, tá? Agora, a transparência faz parte o dinheiro é público, são 8 milhões por... não tenho mágoa com ninguém. 8 milhões por mês. E essa transparência aí que o presidente Jair Bolsonaro coloca, ela é extremamente importante. Só que nessa briga do PSL, essa é uma briga que não deve ter ganhador. Só precisa ver o seguinte, quem é que vai perder menos? Eu só quero entender o seguinte, o Nelson Barbudo, baseado nessa afirmação aí, ele está acreditando que então ele não está na lista. Ele não está na lista nele. É isso? Em função daquela declaração que o presidente deu ali, estão inventando história, contando fofoca, de que eu não chamei ninguém de traidor, que o presidente falou isso. Quando ali. O Carlinhos fala que o cara é uma cadela no cio, quando cita outras coisas, quando um deputado vai hoje por Rodrigo Maia pedir garantia de vida, tem um deputado lá que é assessor do Luciano Bivar, no PSL, que foi pedir garantia de vida porque está sendo atacado nas redes sociais. Isso aí não é ninguém, não tem nada a ver com o Bolsonaro. Não tem nada a ver porque o problema do Bolsonaro é um só. Ele está certo nessa crítica que ele faz, é uma crítica jornalística, mas ele não é editor de Jornal Globo, certo? Ele não é editor de Jornal Globo. Eu, por exemplo, no meu sitezinho aqui de Cuiabá, no PNB Online, eu dei de manchete o 13º do Bolsa Família. É realmente a notícia mais importante ontem para uma imensa maioria do povo brasileiro. Então o Globo errou, jornalisticamente. Tirando a queda do prédio também, que foi o destaque aí do jornal. Né? Não, tá bom, mas podia ter, pelo menos como submanchete, o assunto do Bolsa Família. Eu acho que nesse ponto, nenhuma linha na capa tá errado jornalisticamente o Globo. Mas o Bolsonaro não é editor do Globo, e nem o Goodman. E nem o censor do Mas Globo. isso aí ele quer deixar claro o seguinte, que existe sim, uma perseguição, existe no mínimo uma má vontade com alguns veículos da mídia nacional em relação ao governo dele. Mas que eles estão esculhambando um ao outro lá dentro do PSL, isso não é invenção da imprensa, não. O enfrentamento que existe entre a mídia e o governo Bolsonaro, entre alguns setores da mídia e o governo Bolsonaro, se repete agora dentro do PSL. A guerra é em campo aberto. Vão expor as vísceras
do partido. Estão com medo de morrer lá. As pessoas estão com medo de serem assassinados. Vamos para o intervalo, na volta a gente continua com a notícia de frente, então não saia daí. Voltamos com a notícia de frente e o governador Mauro Mendes revela como o governo irá aplicar os 650 milhões de reais que o Estado irá receber do pré-sal e sob quais condições pagará a RGA do funcionalismo. O Antônio Carlos Silva conta pra gente. Bom dia. Só o governo de Mato Grosso deve receber cerca de 650 milhões de reais do dinheiro do pré-sal. O repasse ainda depende de sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. O governador Mauro Mendes crê nessa sanção e explica onde o dinheiro deverá ser aplicado. Esse recurso que o governo federal vai destinar aos estados através do leilão do pré-sal é um recurso que poderá ser aplicado exclusivamente para investimento ou para recursos previdenciários, pagar déficit da Previdência, que lamentavelmente nós temos em Mato Grosso. Não poderemos usar esse recurso para pagar salário, transferir do ADESP a poderes ou até mesmo pagar custeio dentro do governo. O presidente Jair Bolsonaro, na abertura do Fórum de Investimentos de São Paulo, disse que o potencial agrícola de Mato Grosso só não é desenvolvido porque questões ambientais atrapalham esse desenvolvimento. O governador Mauro Mendes concorda com a fala presidencial e antecipa ações que deverão ser aplicadas aqui no estado. Nós estamos trabalhando aqui, para o início do ano nós teremos novidades importantes no nosso estado. Nós estaremos encaminhando à Assembleia Legislativa ainda esse ano mudanças no marco jurídico da nossa legislação para que nós possamos simplificar e poder acelerar os processos de licenciamento do nosso estado. Não podemos continuar agindo como sempre fizemos. Nós temos que fazer o estado ser mais leve, mais eficiente, custar menos, ser mais rápido, para poder liberar a iniciativa privada, muitas vezes, para prestar e fazer as suas atividades e movimentar a economia de Mato Grosso. Em relação à revisão geral anual dos servidores do Poder Executivo Estadual, o governador considerou a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal Federal, como uma das principais referências para pagar ou não a RGA ao funcionalismo. Ele detalha o percentual. Nós já discutimos isso exaustivamente. Nós temos que criar espaço fiscal abaixo de 49. Quando nós estivermos abaixo de 49, eu já até apresentei uma proposta que foi aceita pelos professores e que vale para todos os servidores, nós iremos pagar. Esse assunto, ponto final. Tem uma regra, tem uma lei, já foi amplamente discutido. Quando nós cumprirmos a regra, nós pagaremos. Nesta quinta-feira, o governador Mauro Mendes começa uma viagem pelo interior do estado para visitar obras que estão sendo realizadas pelo governo. Nós temos aí dezenas de obras que foram retomadas em Mato Grosso, que estavam paralisadas, obras que já estão chegando, algumas delas ao seu final neste primeiro ano, obras que estão andando muito bem, algumas serão paralisadas pelo período da chuva, mas é para nós prestigiarmos o trabalho que o Marcelo Padeiro e toda a equipe da Sinf está fazendo hoje nesse trabalho importante da reconstrução das nossas malhas e da logística de Mato Grosso. Já na sexta-feira, dia 18, o governador Mauro Mendes participa de uma audiência pública no estado do Tocantins. Ela tenta viabilizar uma obra na rodovia estadual TO 500 para melhorar a logística de transporte de cargas para produções agrícolas, como a feita na região do Araguaia, em Mato Grosso. O governo de Mato Grosso, junto com o governo Tocantins, nós estamos articulando a conclusão ali da TO 500, que na verdade é a 242, que vai permitir que toda aquela região nordeste do estado de Mato Grosso, ali do Araguaia, próximo a São Félix, toda aquela grande região possa se interligar por dentro da Ilha do Bananal, chegando até a cidade de Gurupi, o que vai colocar toda aquela grande região a 160 quilômetros da ferrovia, criando então uma grande competitividade para que o agronegócio e a produção primária possa ganhar muita força naquela região. Com apoio técnico de Juarez Emílio e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente.
Ô, Nayara, eu queria falar 30 segundos aí o seguinte, essa obra da Ilha do Bananal, eles já combinaram com o Congresso? Porque a Ilha do Bananal vive índios lá na Ilha do Bananal. Você vai atravessar a área indígena, isso, olha, o Dante tenta desde sempre. Se não tiver autorização dos índios e do Congresso Nacional, não faz essa obra. Tecnicamente, essa obra é importantíssima para a ligação de Mato Grosso com Tocantins, com Goiás. Facilita demais a ligação ali por São Félix do Araguaia, da Ilha do Bananal. Mas essa obra depende dessa questão de respeitar a Constituição e consultar o Congresso Nacional. Tem que ser aprovado no Congresso Nacional. É isso. Lúcio, vamos para o seu comentário? Meu comentário é para dizer o seguinte, de que pode estar se aproximando aí mais uma fase da Operação Ararat, não é? Essa operação que começou lá atrás, que teve o primeiro delator lá, que foi o Júnior Mendonça, que é o dono aí da Amazônia Petróleo, que era dono de factoring, não é? Começou na delação dele a Operação Ararat e o que foi informado aí pela Justiça Federal é de que era um rombo, né, de 500 milhões de reais. E agora já foram aí várias fases, né, mais de 15 fases a Operação Ararat. Teve lá Silval Barbosa, o ex-governador, foi delator também da Ararat, e agora a informação aqui do site Folha Max é de que o último delator, o ex-superintendente do BIC Banco, Luiz Carlos Cusiol, a delação dele já teria sido compartilhada com o Ministério Público Estadual. Bom, se o compartilhamento da delação de Luiz Carlos Cusiol já chegou ao Ministério Público Estadual, deve também ter chegado à Justiça Federal aqui de Mato Grosso, porque esta delação foi feita lá no Tribunal Regional Federal. Ele firmou aí esse acordo de delação premiada. Num dos depoimentos, ele revelou que entre 20 ou 30 empresas teriam sido beneficiadas com estas fraudes que estão investigadas, que consistia o seguinte, né? Empréstimos fajutas pelo BIC Banco, utilizando como garantia créditos inexistentes, ou seja, créditos podres com o governo de Mato Grosso. E aí implica aí o ex-secretário de Fazenda, Éder de Moraes, né, que também estaria envolvido nessa fraude. E aí o delator disse o seguinte, que o Éder esteve no banco por várias vezes, conversou até com o presidente do banco, e após a saída de Éder, o superintendente chamou os gerentes e falou que tinha uma relação de 20, 30 empresas. A verdade é a seguinte, o ex-superintendente do BIC Banco contou à justiça o caminho das pedras. Ele explicou como é que se dava a corrupção aqui em Mato Grosso e era a informação que faltava para a Justiça Federal para ligar os pontos da Operação Ararat. Também está aqui denunciado por Luiz Carlos Cusiol. Ele apontou lá que o prestígio do ex-governador e ex-ministro Blairo Maggi também viabilizou os empréstimos que apresentavam como garantia os créditos fictícios do Poder Executivo Estadual. Agora é aguardar, né? Para saber se confirma isso daqui, de que já chegou o compartilhamento, já foi compartilhada a delação do ex-superintendente do BIC Banco com o Ministério Público Estadual e também se esta delação já está aqui na Justiça Federal de Mato Grosso, nas mãos do juiz Jefferson Schneider, que vem atuando na investigação desse escândalo da Operação Ararat desde o início. Jefferson Schneider, que muitos figurões da política de Mato Grosso tentam de tudo quanto é jeito não serem julgados por ele. Por que será, hein? Por que será? Vamos então, Lúcio e Antero? Vamos. Até amanhã.
Bom dia, Lúcio. Bom dia, dia. Vera. Bom dia. Você fica agora com o Jornal da Manhã.